Olá, pessoal! Começando aqui mais uma live do meio-dia e hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês se interessam bastante, que é o assunto saúde intestinal, tá? Para isso, pra gente discorrer esse assunto por aqui, pra gente bater esse papo bem legal, eu vou convidar o Renan a entrar. Peraí. Apoiado num lugar completamente diferente. Hoje, sabe aquela, como é que chama aquilo, gente? Que a gente faz assim e vai. Oi, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, como é que tá o meu som? Tá bom, tá bom, tá bom, tá ótimo. Eu tô contando aqui pro pessoal, sabe quando você vai empilhando as coisas e vai pondo o celular em cima? Hoje é desse jeito a live. Vocês olharem Improvisadão, mas é isso mesmo. o celular, tá tudo montado aqui. É É isso, muito isso. bom. Tô aqui, tô em viagem, tô na casa da minha mãe hoje, fazendo uma visita, mas toda terça e quinta a gente tem o compromisso de estar aqui fazendo a live do meio. Realmente estaremos aqui. É. Maravilha. E hoje é um tema muito, eu já falei muito pedido e comentado, e a galera gosta muito, que é saúde intestinal, né? Então, eu queria já começar essa live emendando duas perguntas numa só. Então, eu queria que você falasse para a gente qual é a importância, né, que você vê na saúde, da saúde intestinal na saúde geral, né, como que ela impacta e por que que você acha que ela tem sido tão valorizada nos últimos anos. Então, duas perguntinhas numa só, Boa. para a gente startar essa live. Duas perguntas que realmente têm uma resposta muito parecida, né? O que acontece, né, Renan? Acho que nos últimos anos a gente começou a sentir cada vez mais a necessidade de falar sobre imunidade e sobre intestino. E perceber que muitas vezes, por intestino ser um assunto que permeia o lugar do tabu, tem muita gente que tem vergonha de falar, né, fazer cocô, tem vergonha de falar sobre as fezes, tem gente que não olha as próprias fezes, nunca olhou. Então tem esse lugar do tabu. É, e por conta de tudo isso, muitas vezes isso não era levado em consultório, em consulta. E aí ficou que por muito tempo, muitos anos, não era um assunto tão debatido. E além disso, cada vez mais, inclusive a indústria, tá? E usando de um jeito assim que eu acho assim, eu ponho um pouquinho o pé atrás. A indústria começou a trazer muitos produtos de prateleira de mercado mesmo, utilizando bactérias e probióticos falando sobre o conceito do intestino. Então, a gente sempre teve, né? Acho que desde criança, a grande maioria das pessoas que nos seguem tem lá desde criança a referência do Yakult, né? Mas, com o passar do tempo, começaram a surgir, e eu vou chutar aí nos últimos 5 anos, no máximo, muitos produtos de prateleira usando o apelo de saúde intestinal, né? E por que tudo isso? Primeiro, porque muito se fala, quando se fala em saúde intestinal, a questão do eixo intestino-cérebro, né? Então, quando a gente fala de depressão, a gente precisa tratar intestino. Quando a gente fala de doenças crônicas, até mesmo como autismo, a gente precisa olhar para o intestino. Quando a gente fala em síndromes e queixas comuns dos nossos pacientes, seja uma doença de pele, um sintoma de pele, a gente precisa sempre olhar para o intestino. Aí o intestino virou simplesmente a grande porta de entrada do nosso corpo, porque a gente se alimenta e trato gastrointestinal, começa na boca, termina no ânus. Né? Então, tudo que a gente ingere, e principalmente, daí eu sempre falo dos três tipos de ingestão, né? Ingestão, ingestão, ingestão. Mas principalmente essa ingestão que a gente está trabalhando como alimentação é o que vai nutrir e o que vai repercutir no nosso corpo. Então, com a tendência, com o crescimento, né, de cada vez mais produtos industrializados nas prateleiras, os pacientes cada vez mais com doseamentos de vitaminas e microelementos baixos, né, qualidade do alimento e com a comparação que se tem disso, com depressão, com doenças, com síndromes, com síndrome do intestino irritável, intolerância, nossa, o que tem aí um boom de intolerância à lactose, intolerância à caseína, e a gente começa a ver a medicina se dividir quando a gente olha para intestino, né?
Então, os profissionais da saúde, quando eu falo medicina, lembrando que eu falo de saúde integrativa, estou colocando todos os profissionais. Estou falando a medicina, a saúde em si, né? Então, a gente vê isso se ramificar. O profissional que gosta de tratar causa, que vai se importar em pesquisar os hábitos do paciente, que vai se importar em levar, inclusive, para o paciente uma escala de Bristol, e a gente vê o outro profissional que vai começar a tratar sintoma, que vai simplesmente adiar aquele diagnóstico, que vai deixar o paciente mais a doença mais silenciada, mas não no sentido de cura, de tratamento, e sim de afastar, vamos corrigir sintomas. Então, a gente olha profissional que está prescrevendo enzima lactase à torta e direito, enquanto um profissional está dizendo se o teu organismo não se dá bem com X alimento, com tal proteína, com tal coisa, você precisa evitar. Então, existem essas duas linhas. Do mesmo jeito, Renan, que a gente olha para como que esse intestino está absorvendo. Porque às vezes o paciente suplementa vitaminas, microelementos, e aquilo não sobe, né, em exame. Então, o que está errado? Será que a farmácia que manipulou não colocou as substâncias, aquela velha suspeita que eu canso de dizer que depois da RDC 67, anexo 1, a gente não precisa mais ter, né? Porque as farmácias, 90% levam muito a sério o que fazem. 99%, vou colocar, inclusive. E aí a gente olha para esse cenário. De um cenário que não é que a vitamina não está lá dentro daquela cápsula, é que aquele intestino não está absorvendo nada, né? E aí surgem as palavras leaky gut, que começaram a se popularizar na saúde. Os pacientes começaram a entender uma palavrinha muito importante chamada disbiose. Não, bagunça, errado. Não biose, né? Então, a população de bactérias que vive ali dentro daquele organismo, daquele intestino mais especificamente, não está saudável. E essa que é a grande questão. É a gente entender que intestino permeia todos, aí a gente volta umas 2 lives atrás, permeia todos os nichos. Eu vou falar de intestino quando eu for falar de criança, eu vou falar de intestino quando eu for falar de adulto, de idoso, quando eu for falar de qualquer patologia. Eu vou falar intestino quando eu for falar simplesmente do assunto prevenção, quando eu for falar de imunidade, né? E aí a gente vê também uma série de profissionais que não parou desde o, sei lá, eu tô colocando 5 anos, mas você pode colocar um a mais, um a menos por aí, tá? Uma série de profissionais que quando estourou modulação intestinal no Brasil, né? E aí eu até cito o professor Murilo Pereira, que foi responsável por fazer muita divulgação da modulação intestinal e facilitação, ensinando, dando aulas e super legais, explicando tudo sobre intestino e conduta clínica a partir disso. Então, profissionais que não pararam até hoje para estudar o intestino. E aí, sabe o que acontece com esse profissional? Ou ele não olha para o intestino do paciente dele, ou ele simplesmente não sabe o que está fazendo e faz por fazer. E aí chama probiótico de lactobacilos. Aí eu fico brava. Posso destilar meu ódio um pouquinho aqui? Pode. É isso, tá? Ai, qual lactobacilos que eu prescrevo? Lactobacilos? Tem certeza que você quer prescrever lacto? Não pode ser um bifidobactério? Será que você está querendo falar probiótico? Então o profissional não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem o que está falando e quer pegar a caroninha. Mas não, tem que sentar e estudar. E aí, para quem já é aluno nosso, até lembro, né? A gente tem aulas tanto para quem é aluno da mentoria, que já estão lá, essas aulas já estão liberadas na mentoria, e para quem é aluno da comunidade, em breve terá as aulas de saúde intestinal, de imunidade intestinal e também as aulas do eixo pele-intestino, que é super interessante, que muitas vezes fica lá tentando tratar com uso tópico um probleminha do paciente, aquilo é uma intolerância, aquilo, nossa, uma confusão. E aí, quando você resolve o intestino, simplesmente Tudo você começa a ver o paciente responder muito melhor e sumir várias questões, né? Que o paciente se queixava há anos e achava que não tinha solução. Posso te expor? Pode. Por exemplo, quando você fez os seus primeiros atendimentos comigo, que você tinha afta e achava que nunca ia parar de ter afta mais na vida. Não, eu né? tinha O que a gente... assim, acabava uma, passava 10 dias, já tinha outra. Tinha dor,
tinha desconforto e achava que simplesmente não precisaria mais, não podia mais contar com a solução disso um dia, né? Então, através da modulação intestinal. E tantos outros casos. Eu usei o teu porque você está aqui na minha frente. Né? Eu nunca, assim, eu nunca mais tive afta. Eu só tive, assim, eu só tenho se eu morder a boca. Aí morder a boca foi uma ferida, não tem como. Mas aquelas que saem, eu nunca mais tive. Nunca mais. Eu não fazia ideia que tinha a ver com o intestino. Então, assim, só para pegar um resuminho do que você falou agora, então, basicamente, para um profissional da saúde fazer a tua consulta personalizada, ele necessariamente, obrigatoriamente, precisa saber sobre intestino. Porque, basicamente, não existe uma saúde boa sem um intestino funcionando. Certo? Todo profissional da saúde que atende, né, em clínica, que lida direto com o paciente, precisa saber sobre intestino. Tá? E o intestino ele responde muito rápido, mas a gente precisa cuidar e tratar dele. Então, entender a questão básica do como que corrige uma desbiose, como que eu lido com a leaky gut, o que eu posso, o que eu não posso, o que é seguro, o que não é, né? Então, saber quais são os ativos disponíveis tanto no mercado magistral, e aí eu te digo que o mercado magistral tem um potencial muito grande comparado à indústria, quando a gente fala de intestino, Renan, por conta não só da questão de dose terapêutica ajustável, mas pela variação, né? Então, às vezes, o paciente estava tomando um sachêzinho lá de probiótico, ou uma cápsula de probiótico industrializada, e estava tendo efeito. Passa 2, 3, 4 meses, ele continua tomando aquilo. E aí, será que ele ainda vai continuar tendo efeito? Né? E aqui, ó, que a Vieira.Darlene falou, perfeito, desbiose se corrige primeiro com alimentação. Muita gente querendo simplesmente prescrever, probiótico, 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 e aí a gente usa aquele exemplo muito legal que é da casa, né? Por exemplo, você chega aqui, a casa tá inteira bagunçada, tá suja e bagunçada. Você vai pôr uma decoração em cima da mesa ou você vai começar a limpar, organizar e depois sim, quando tiver tudo legal, aí você pode pôr um vaso de flor em cima da mesa, né? Então, o probiótico é o vaso de flor em cima da mesa, certo? É muito importante. E aí tem coisas como essa, ó, questão aí, ó. Fiz uma colonoscopia, não acusou nada. Gente, você tá com o sintoma, você tá com intolerâncias, você tá com o teu Bristol lá para 1, 2, ou o seu Bristol lá para 6, 7, você é paciente para modulação intestinal, né? Então, não é esperar que vai aparecer. O que você queria que aparecesse, né? No máximo, o que vai aparecer? Vai aparecer pólipos, vai aparecer. E você não está buscando um diagnóstico, você está buscando saúde intestinal, tá? E aí, a gente pode falar mil coisas e comparar e jogar para o assunto intestino. Ó, alguém perguntou sobre Cândida. Cândida é fungo, compete pelo espaço, inclusive com as bactérias que estão ali. Então, se você não tem boas bactérias, se você não tem uma boa microbiota, tanto intestinal quanto vaginal, você vai acabar tendo mais espaço, inclusive, para ter uma proliferação de fungo, né? Probiótico, quando se usa por tempo determinado, pode desenvolver SIBO. Prolongado, ela falou. Prolongado. Tá. Prolongado. Ela corrigiu depois. Não é para desenvolver SIBO, tá? Não existe, não tem evidência disso. E aí, então, a gente... prolongado, ela colocou lá depois. Não, tá? Porque, na verdade, as bactérias que a gente vai utilizar nos probióticos são bactérias boas. E aí, se a gente cuidar antes e colocar a inoculação de bactérias na fase certa, né? Com muitas vezes tight junctions já ajustadinhas, sem tanto leaky gut, não é para ter risco. Agora, tá com medo de prescrever bactéria porque não tá na fase certa. Ou o paciente não teve adesão de fase 1, fase 2, as fases de remoção de alimentos industrializados, farináceos, lácteos, né? Então, tem que ter essa troca muito verdadeira com o nosso paciente. O paciente fez o que tinha que fazer, já tá a ponto de trocar de fase, né? De inocular, de colocar uma cepa ou não. Então, tem que entender essa veracidade na conversa com o seu paciente. E rigorosidade. E se não está nessa fase ainda, mantém o paciente em fase de remoção. Né? Então, fica lá na fase 1 por mais um tempo. Mas
Mas assim, muitas vezes, aqui falando sobre consulta, né? Então, muitas vezes, até como você comentou, isso pode ser até um tabu durante uma consulta tal. Então, o que eu queria saber é, quais são as perguntas que você usa na sua anamnese para que você consiga entender como que está a saúde intestinal desse paciente, né? E talvez como abordar isso, como que você faria, talvez, para que seja uma situação mais confortável, você fazer algum tipo de rapport nessa consulta, como introduzir esse assunto e como investigar, porque senão eu acho que não é só perguntar, como é que está o seu, ele está fluindo bem? Você vai ao banheiro todos os dias, por exemplo? Sim ou não? Então tá bom. Acho que tem uma investigação um pouquinho mais profunda para fazer, e eu queria saber como é que você faz isso. Eu gosto de começar explicando o porquê que eu vou entrar nesse assunto, né? É um assunto que pode causar esse incômodo, esse desconforto para o paciente, então eu já explico o porquê que eu vou entrar nesse assunto. Então, o paciente vem me relatando cansaço, eu vejo em algum exame que não tem uma boa absorção ou que não tem, que não está nos níveis ótimos de vitaminas. Eu vou vendo evidências, né, que me geram a necessidade de começar a perguntar sobre o intestino. E aí eu explico. Pergunto explicando, né? Você sabia que a tua saúde intestinal pode impactar e impacta diretamente em todo o teu organismo? Como que você lida com isso, né? E aí eu começo a explicar para o paciente, falando que existe um sinal muito claro do nosso corpo que a gente pode analisar, que são as fezes. Então, é uma resposta muito rápida, um caminho muito rápido de eu te fazer perguntas sobre as tuas fezes, como que elas são, os formatos, o cheiro, se sente dor ou se não sente, se tem muco ao se limpar ou se não tem, se essas fezes boiam ou não boiam. Então, eu já adianto mais ou menos as perguntas, né, que eu vou começar a fazer, para que ele entenda que eu vou fazer perguntas detalhadas, perguntas específicas, a frequência dessas fezes, se tem ou não tem sensação de esvaziamento, né? Se continua ou não com essa sensação de que tem cocô para fazer. E aí eu vou adiantando essas perguntas e daí eu falo, então a gente vai falar um pouquinho disso agora, tudo bem? E aí o paciente já se preparou psicologicamente, já entendeu que é necessário mesmo e que eu vou fazer várias perguntas. Eu gosto, inclusive, de trazer imagem de, claro, desenho, né? Não é uma imagem verdadeira, não é fotografia das fezes, mas o desenho da escala de Bristol, que é o cocô de bolinha, as fezes cáprica, né? Bem durinha, redondinho. Daí aquele cocô um pouquinho mais formado, mas ainda bem duro e pequeno. Depois o cocô com muitas rachaduras, né? Que é a fezes do tipo 3, o bananinha, que é o ótimo, né? O que a gente espera dessas fezes, que não vai doer, que não tem rachaduras, que tem um bom equilíbrio de água e fibra, né? Nessa alimentação, demonstra um bom equilíbrio de água e fibra, que afunda, não boia, porque o cocô que boia é sinal bastante de má absorção de gordura ou excesso de gordura na alimentação. Então a gente vai fazendo toda essa varredura com o paciente. As imagens ajudam muito. E aí, quando ele começa a ver também, o cocô muito pastoso, aí a gente já tá indo para 6, 7, para 5, 6 e 7, né? E a diarreia, que é o 7, que é onde a gente explica da perda gigante de nutrientes, que ele pode até estar consumindo ou suplementando, mas não tá ficando aí no corpo dele, não, né? Então, é muito importante a gente dizer isso. E o paciente, quando ele mostra, assim, quando ele aponta, tipo, se ele apontar uma fezes tipo 2 ou tipo 3, né, que ainda tem bastante rachadura, você fala assim, já quase acusando para ele dar aquele sustinho. Você não toma muita água, né? Daí ele fica, eu não tomo. Porque daí você nem pergunta, você tá tomando água? Porque já tá ali a resposta, não tá. E se ele falar que tá, você vai falar, olha, o que você acha que é bom ainda é insuficiente. Na tua ingestão de fibra, o que você acha que é bom ainda está insuficiente. Porque senão as tuas fezes não estariam dando esse recado, essa mensagem. E aí você começa a mostrar para o paciente a importância dele olhar para as fezes. E esses dias eu estava vendo uma médica falar. Ai, meu Deus, eu queria lembrar o nome dela, ela é bem famosinha. Esqueci o nome dela. Depois, se eu lembrar, eu conto. Ela é endócrino. E ela estava falando sobre fezes também numa live. E ela levantou a questão de que esses banheiros mais modernos, sabe? Que as pessoas têm hoje em dia em casa,
e vaso de cerâmica preta, e vaso de cerâmica azul, e vaso de cerâmica marrom, que não dá para enxergar. E que a importância que é do contraste, de ter a louça né, da sua patente, do seu vaso, clarinha, para você ver, inclusive, a coloração das fezes. Que a coloração das fezes também nos conta muita coisa. Em aula, Renan, eu tenho assim, ó, um slide com todas as possíveis colorações e o que aquilo pode estar indicando para que você investigue. Exato, foi a Denise de Carvalho, obrigada, Cione. Você também deve ter assistido a mesma live que eu. Ela falando da cor da louça do banheiro das pessoas, né? Então, se você tem uma louça marrom, você não consegue ver a cor que estava no teu cocô. E aí você perdeu uma informação muito importante, tá? Então, é no específico que a gente precisa perguntar para o nosso paciente. E aí, quando ele vai olhar para as fezes e entender que como que eu me alimentei ontem e como que eu alimentei antes de ontem e eu tenho um horário para fazer cocô e eu sinto dor, então tudo isso é muito importante. E daí depois vem toda a parte de suplementação. Mas, Renan, como eu te falei que eu vou pôr em todas as lives o mesmo tópico, chegou a hora de falar da tal da bioquímica básica. Não adianta tu prescrever probiótico pro teu paciente se você ainda não ajustou a base dele, né? Você não sabe quanto que tá essa vitamina D3, você não sabe como é que tá essa B12, você não sabe nada desse paciente. Claro que também tem a questão da absorção. E aí que entra toda a questão de analisar, criar uma boa estratégia e que é basicamente você prescrever, depois você reavaliar. Prescrever e reavaliar. Opa, o paciente não absorve. Se o paciente não absorve, como que eu vou entender? Será que ainda é o intestino que não tá bom, né? Então, tudo que o paciente te traz e a reconsulta, principalmente, né? Que você pode combinar com o seu paciente, por exemplo, se você está criando esse planejamento estratégico em saúde, se ele tem muitas doenças, desde doenças respiratórias, tudo que ele tem, você vai fazer esse acompanhamento em saúde e você vai ver se o paciente vai voltar mês a mês ou de 3 em 3 meses. Então, você vai criar essa periodização para poder perguntar para ele como é que foi, né? E aí a gente tem um monte de coisas para utilizar nessas fases iniciais, como, por exemplo, ômega 3, que vai ajudar um monte no intestino do teu paciente, vai ajudar em tudo e mais um pouco, né? Que reduz bastante o perfil inflamatório. A gente tem produtos extremamente modernos, como, por exemplo, um que eu gosto muito, que chama Microbiomex, tá? Que é considerado uma palavra que foi... É uma palavra didática, tá? Ela não é uma palavra científica. Flavobiótico. Então, a gente está falando do ambiente, né? Das bactérias, e a gente está falando de flavo do quê? Flavonoides. Então é para dizer que ele consegue levar os flavonoides íntegros lá para lá pro intestino. Fran, mas quem não tem uma boa alimentação, tem caso que não é indicado ômega 3. Desconheço, Carla. Me explica melhor isso aí, tá? O ômega 6, sim, aqui no Brasil, né? Que daí vai desbalancear ainda mais. A gente pensa em balanço de ômega 3, 6. E o ômega 6, ele tá aí nesse óleo de cozinha, né? Que o pessoal usa para cozinhar. Então, sobe. O 6 faz uma desproporção 3, 6. E o 6, ele não é ruim, mas ele em desequilíbrio, né? Muito acima da quantidade de 3, vai acabar sendo mais vai gerar um ambiente, um organismo mais inflamado. Então, eu preciso subir o 3, que é o anti-inflamatório, para ter. E aí a gente pode entrar, não nessa live, na questão de rico em EPA, rico em DHA, né? Mas em si, o ômega 3 vai ser muito benéfico, até mesmo para outras questões, não só intestinais, cognitiva, a questão de pele, né? A parcela EPA é muito boa para questão de pele, para cognição, a parcela DHA. E aí, beleza, me manda aí no direct o que você achou sobre não prescrever ômega 3, que eu já discordo, tá? É bem importante. Ômega 3 é uma prescrição segura, extremamente fácil e com custo-benefício muito bom, né? Uhum. E daí, com relação, aí já entrando mais nessa parte de prescrições mesmo e tal,
Acho que o pessoal tem bastante dúvida sobre a diferença entre probiótico, pós-biótico, MAMPs, prebióticos. O que que você pode dar de dica aí para essa galera que ainda está em dúvida e não sabe quais são as diferenças? É. Bom, a dica é o hashtag estuda que a sorte vem. Entra Básico, né? para a comunidade que lá vai ter tudo certinho explicado. Certificado, com aulas bem longas explicando isso. Mas, basicamente, Renan, a gente precisa entender que o probiótico vai ser as cepas, né, de bactérias. Então, inclusive, o pessoal faz confusão do MAMPs e dos probióticos por conta da unidade de prescrição. Então, se eu estou prescrevendo cepa, estou prescrevendo em unidade formadora de colônia. E se eu estou prescrevendo MAMPs, eu estou prescrevendo em miligramas, tá? O MAMPs, ele é só vamos supor, a paredinha da bactéria, é só o padrão, sem ser a bactéria viva. Tanto que em artigo científico, em inglês, a gente vê como bactéria fantasma, né? Ghost probiotics. Então, ela tá morta, é só um pedacinho dela. O MAMPS, ele já é um tipo de pós-biótico, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês tanto aqui. Vamos aos poucos, tá? A gente tem também produtos no mercado magistral que são pós-bióticos. O que seria isso? Ele já é o metabólito resultado da interação hospedeiro e bactéria, sem com que você precise colocar a bactéria em contato com o hospedeiro. Você entrega o resultado que o teu corpo produziria, né? Ou seja, por exemplo, o butirato, que é um que é bem comum, a gente tem aí o Core Biome, que inclusive, aproveitando aqui, fazendo um apelo farmacotécnico, prescreve Core Biome por aí, sempre escrevendo claro, não triturar e nunca, gente, nunca associe com nada. Deu uma cortada, mas você já voltou. Travou vamos fazer um apelo farmacotécnico e aí parou. Se você puder repetir. Farmacotécnico, para quem já prescreve Core Biome, que é o tributirato, né? Sempre blindar teu receituário escrevendo não triturar, porque você não precisa garantir que a farmácia, o farmacêutico lá saiba que você não quer que triture, tá? Então escreve isso no seu receituário e nunca, essa é a palavra, nunca associe esse produto com outros ativos, qualquer que for, nunca. Ele tem que estar sozinho na cápsula, senão ele perde a estabilidade, tá? E como ele é bem, tipo, granuloso, é importante que não associe também pela questão de homogeneidade da cápsula, da composição da cápsula, tá? Então, é uma prescrição extremamente segura, inclusive, Renan, a prescrição do pós-biótico, para acelerar o tratamento e para pacientes que são imunossuprimidos, que você não quer entrar com bactéria, com probiótico. Você entra já com metabólico, você acelera esse resultado e você tem um resultado extremamente seguro, tá? Entregando esse butirato. O pré-biótico, a gente pode colocar aí as fibras como uma das questões mais representativas, né? De pré-bióticos. Tem quem associe, é uma velha associação, uma coisa bem antiga, associar o pré-biótico com o probiótico e chamar isso de simbiótico. Chamar isso de simbiótico, tudo bem. Agora, falar que pré-biótico, ou seja, que a fibra é comidinha, não. Já acabou com esse conceito há 1000 anos atrás. Então, esse conceito não é bem por aí, tá? Entregar as fibras são bem interessantes para a microbiota mesmo, para a composição da nossa microbiota. E essa fibra, né, quando o nosso organismo tenta, quando as bactérias tentam interagir, vai gerar o butirato, que é então o pós-biótico, tá? Que você pode também tomar. E os MAMPs, que são só os padrões, né, eles são muito mais indicados, Renan. Aí que tá a grande diferença. Quando, Fran, que eu prescrevo probiótico, quando que eu prescrevo MAMPs? Tem gente que prescreve. Eu fico meio confusa se a pessoa realmente entendeu o conceito. Nada contra prescrever junto se você souber o que você está fazendo. Mas eu fico confusa, tá? O que acontece? Você vai prescrever probiótico quando você quer tratar o intestino dessa pessoa em si, o intestino em si, o trato gastrointestinal em si. Você vai prescrever MAMPs quando você quer lidar diretamente com o quê? Imunidade.
o caso de imunidade vai direto lá nos MAMPs, tá? Então, e é super seguro, né, trabalhar com MAMPs. Os dois são prescrições seguras, mas é mais seguro ainda trabalhar com MAMPs. E aí você vai prescrever em miligramas, né? Porque você não está mais falando de unidade formadora de colônia, você está falando do peso em si do produto, tá? Então você pode prescrever em miligramas. Renan, a gente tem, inclusive, MAMPs agora, há um tempo atrás, já deve estar fazendo quase 1 ano, 2 anos, de Akkermansia mucinífera. A gente ainda não tem a Akkermansia no formato de cepa. Mas a gente já tem o MAMPs de AKK, que se você ainda não conhece e você lida com pacientes e se você gosta do assunto intestino, recomendo muito que você leia sobre o quanto é saudável quando o nosso organismo tem uma boa predominância de Akkermansia mucinífera, né? E você pode fazer essa prescrição já, que vai beneficiar muito o teu paciente. E aí, quando a galera começa a perguntar de imunidade, tem muita coisa a ser feita, né? A gente fez recentemente, deu uma aula recentemente sobre o imuno-TF, que é o fator de transcrição, e aí você pode associar isso com Saccharomyces cerevisiae, você pode associar isso com MAMPs, e esse tipo de prescrição, se ainda você colocar um zinco e corrigir a vitamina D3 do teu paciente, salva a imunidade desse paciente aí, tá? Então, ó, a Vieira falando que não tem Akkermansia na microbiota, provavelmente ela fez um exame, né, de qualitativo, não só quantitativo, para descobrir a microbiota dela, né? Então, tem muita estratégia para que você consiga melhorar a tua microbiota. E ela sempre vai começar na alimentação. A alimentação é a regra de tudo, tá? E não é dieta, né, gente? Não é dieta por dieta de perder peso, dieta por... é estilo de vida, né? O que você costuma consumir. E entender que é equilíbrio. Tipo, não vai... Nossa, meu Deus do céu, passei lá num fast food e vi a Fran comendo um hambúrguer. Sim, só que a Fran come fruta todos os dias, a Fran se alimenta de comida todos os dias, né? Arrozinho, feijão, aquela comidinha básica, come ovos, come comida saudável. Então, é o que você faz no 90%, não o que você faz ali, né? Naquele 10%, né? E entender com estratégia isso. E mesmo quando for comer uma comida que seja um pouco menos saudável, buscar opções, entender as opções, entender que tua hidratação daquele dia não precisa ser comprometida porque você resolveu comer aquilo, saber que tudo vai impactar no teu intestino, né? E, inclusive, quando a gente falou das ingestões, né? Quando a gente joga para esses 2 tipos de ingestão aqui, eu tô falando o quê? Das emoções, né? O que você vê, o ambiente que você convive, o estresse, que você escuta, as coisas que você tem que lidar, impactam muito na nossa saúde intestinal, né? Então, e não só na nossa saúde intestinal, quanto nas nossas vontades. Ai, tô muito triste, mereço comer esse brigadeiro aqui. Ai, tô triste hoje de novo, agora eu vou comer hambúrguer. Ah, tô triste amanhã de novo, vou de pizza. Pronto, já faz 3 dias que tá comendo porcaria, né? E aí, como é que fica todo esse corpo e mente indivisíveis? Lembrar disso quando a gente for falar de saúde intestinal, tá? E entender conceitos do que você vai prescrever e quando que você vai prescrever. Outra substância que eu não consigo não falar quando eu falo em saúde intestinal é o biointestil. É uma substância um pouco mais complexa na hora de prescrever, porque o prescritor tem que ter estudado muito bem o que ele está fazendo, porque senão ele vai se assustar. O biointestil, eu vou usar esse termo para facilitar a gente. Ele vai interagir e vai matar seletivamente as bactérias ruins do nosso organismo. Então é como se ele tivesse, gente, por favor, olha essas aspas bem grandes aqui, né? Como se ele estivesse agindo como um antibiótico, só que seletivo. Então ele não vai atacar o que tem de bom, ele vai atacar só o que tem de ruim. Só que dependendo, se a pessoa tiver uma composição de uma microbiota muito ruim, essas bactérias vão morrendo e a gente vai ter uma reação conhecida como reação de Herxheimer ou de die-off, né? Que é uma reação que pode provocar febre, dor, vários tipos de desconfortos no nosso paciente. E a tendência do paciente, quando algo faz mal, é parar, né? Ah, eu tô tomando isso aqui, eu tive febre, eu tô com dor, eu tô desconfortável, eu vou pausar. Não, já é esperado do produto. E é uma das maneiras de você ajudar
o intestino a se recuperar mais rápido. Então, você opta por fazer reação de Herxheimer no teu paciente, você precisa saber lidar com a reação de Herxheimer. Explicar, dependendo do nível de ansiedade do paciente, que ele vai passar por aquilo e como que vocês vão passar por isso, né? Então, eu geralmente, quando coloco biointestil, eu já corrijo bastante a alimentação, eu entro com o biointestil e sem mais nada naqueles dias, e monitoro o paciente, acompanho ele, vejo como é que tá, explico para ele o que ele pode fazer, tomar bastante água, se hidratar, se cuidar, ter uma alimentação leve naqueles dias, porque a tendência é que ele tenha reação de Herxheimer, e inclusive é um bom sinalizador de que o biointestino está fazendo o efeito, tá? Então não queremos pausar a reação de Herxheimer, a gente quer cuidar do nosso paciente, sabendo que a gente escolheu fazer isso juntos e que na próxima etapa a gente vai, né, cuidar ainda mais desse intestino. Então existem muitas coisas para fazer. Esses ativos que eu falei, ó, Core Biome, todos os tipos de MAMPs, incluindo o AKK, Biointestil, Microbiomex, ômega 3, o básico lá que a gente nem precisa falar, né? Vitamina D3, B12, zinco, magnésio, blá, 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 blá. São coisas muito importantes para o nosso paciente. E também olhar para a escala de Bristol e descobrir se eu vou fazer quando, na hora que estiver na fase de colocar a bactéria, né, nesse intestino, olhando para essa escala de Bristol, se eu vou prescrever um probiótico predominante em bifidobactéria ou em lacto. Isso muda tudo, né? Como que eu vou lidar com o fato de muitas vezes o paciente se sentir muito estufado no início da prescrição desse tipo de substância? Como que eu vou cuidar disso? Como que eu vou gerenciar isso? Uma das primeiras coisas que eu te digo é blinda teu receituário. Se você colocar probiótico no teu receituário e não colocar um QSP específico, quantidade suficiente para um excipiente específico, tem 90% de chance de vir fruto-oligosacarídeos dentro desse produto, mesmo você não tendo prescrito. E por quê? Porque sempre foi assim, antigamente era assim. Não sabia o quanto fermentável era o fruto oligosacarídeos, né? FODMAPs. No FODMAPs, o O é de oligosacarídeos. Então, é altamente fermentável. E o que acontece? O paciente já está com dor, já está desconfortável, de repente ele simplesmente tem estufamento gástrico. Cara, ele rola de dor, né? Então, o frutóligo sacarídicos, saiu um dídicos aqui, e prescrever com consciência o teu QSP. Fran, dá um exemplo aí pra gente. Claro que dou. Coloca goma cássia, né? Que é um prebiótico. Coloca a polidextrose, que é um prebiótico, tá? Ou coloca nada, sem QSP. Pode? Pode, nesse caso, pode. Tá? Mas em cápsula, daí complica um pouco, mas em sachê dá, tá? E aí você vai conversar com o farmacêutico da farmácia que te atende, ele vai te dizer a melhor. E aí vem a pergunta, cara, eu escuto tanto essa pergunta, meu Deus do céu. E esses dias eu tive que ler textão e bater textão com seguidor aqui, que pra mim não faz sentido nenhum, Renan. Escuta só. Fran, preciso prescrever probiótico em cápsula gastroresistente? Meu, se você pode prescrever em sachê, é óbvio que não. Tá, mas eu quero que chegue lá no intestino, então eu quero pôr na cápsula gastroresistente. Tá, se é isso que você quer, tudo bem. Mas a gente tem bactérias ao longo do trato gastrointestinal inteiro. Se você tomar em sachê, ela não vai ser inativada no estômago, principalmente porque as cepas hoje em dia, elas são liofilizadas, né? Elas são resistentes ao ácido clorídrico. E aí você vai estar colonizando e entregando bactéria ao longo do trato gastrointestinal. Então é melhor que seja em sachê? Cara, não necessariamente também, depende de quem que é esse paciente. Agora, pega um paciente que tem muito problema de vias respiratórias. Eu prefiro prescrever em sachê, tá? Falando nisso, MAMPs e também são 3 tipos de cepas que são chamadas de skin bióticos, que é de uso tópico, né? Bífido O, me ajuda aí, galera. Strepto C e Lacto B, acho que é isso. Nossa, a cabeça deu uma puxei lá da memória, acho que é isso. Essas 3 cepas, você também consegue prescrever em jato intranasal para tratamento de otite de repetição,
para melhora da sinusite e rinite, tá? E aí eu uso tópico, né? Ou seja, eu quero que colonize essas vias. Para otite também é na intranasal, tá, gente? Considerando a comunicação. Não vai fazer jato intra-auricular, não. Então tem um monte de coisa legal que a galera, por falta de sentar e estudar tudo isso, Renan, acaba não aplicando na sua área clínica. Eu tô chegando, tô indo, né, para um desfecho, porque eu quero chamar a atenção da galera que tá aqui, né, para simplesmente começar a prestar atenção no intestino como um grande diferencial do seu nicho. Então imagina se você é um blá blá blá, pode pôr qualquer especialidade, qualquer nicho aí, e cuida do intestino. Como que não é a resposta do seu paciente? Se é um geriatra e cuida do intestino, se é um pediatra e cuida do intestino, né? Principalmente o pessoal da medicina e da odonto, eu trago aqui para vocês uma puxão de orelha. Vocês estão perdendo o feio da veterinária. Porque os veterinários, quando precisam prescrever antibiótico por qualquer coisa que o bichinho, o cachorrinho, o gatinho tenha, eles já vêm fazer a prescrição de probióticos logo após, tá? Eles cuidam desse paciente. E o veterinário também, quando o cocô do cachorro tá com diarreia ou o cachorro ficou 2 dias sem defecar, ele muda o quê? A alimentação do bicho. E nós, que tratamos humanos, prescreve antibiótico e não põe probiótico depois, não pensa na alimentação, a pessoa tá com um monte de dor intestinal, desconforto, não tá fazendo cocô todos os dias e faz o quê? Prescrição de laxante. Mesmo que seja laxante osmótico, que é dos menos piores, mas ainda é ruim. Porque você faz laxante osmótico, o que o paciente vai absorver, pessoal? Da alimentação ou da suplementação dele? Nada. Né? Renan, pediatra, Renan, prescrevendo PEG 4000, que é laxante osmótico, por 4, 5 anos seguido. Eu acho desesperador e triste. Triste. Então, se você tá aí e prescreve PEG 4000, gente, PEG 4000 é uma prescrição pontual. Eu não tô dizendo que ele é ruim. Ele é ótimo para você fazer uma prescrição pontual, né? 1 semana, 2 semanas. E depois você vai fazer o quê? Vai cuidar desse intestino? Ah, mas eu não sei cuidar desse intestino, só sei prescrever PEG 4000, então encaminha ou vai estudar sobre intestino, né? Então isso é muito importante, porque a gente vê, Renan, depois do desmame, ou muitas vezes nem tem o desmame, porque a gente escuta o pai, a mãe, o cuidador dessa criança falar, mas sem o PEG 4000, o meu filho não faz cocô. Entendeu? Viciou o organismo no laxante osmótico. Não tem nem força de peristaltismo para fazer esse cocô. E muito menos volume. Porque como o PEG 4000 ele aumenta o volume das fezes, a sensação que esses pais e os cuidadores dessa criança têm é que a criança fez pouco cocô. Então tem que continuar com o PEG 4000. Tá? Então, muito cuidado, gente, com quem tá prescrevendo para simplesmente acabar com o sintoma. Meu filho não faz cocô, põe o PEG 4000, pronto, tá feita a prescrição. Foge desse tipo de profissional. Foge, tá? Meu filho não faz cocô, como tá a alimentação? Como é o consumo de fibras? Como que é o consumo de água? Tomou antibiótico? Qual foi esse antibiótico? Há quanto tempo tomou? Tomou algum probiótico depois? Entendeu? Quais são outros sintomas? Tem sintoma de pele? E aí você vai na investigação, tá? Eu acho que... Nossa, ainda bem que eu lembrei de falar do PEG, que é algo que me assusta, né? Eu só vou te dar uma breve cortadinha aqui para dar alguns recadinhos. Teve gente que perguntou se a live fica salva. Sim, a live fica salva e depois de alguns dias ela vai para o YouTube. Então também, se você não sabe, todas as lives feitas até hoje estão lá no YouTube. O link do YouTube está na bio do Insta. Também, para quem não sabe, nós temos a comunidade de prescritores de sucesso, onde a Fran detalha tudo que a gente fala aqui, né, que é um negócio mais, é um papo, uma conversa, um ping-pong aqui, mas lá tá tudo certinho, detalhado em aulas, enfim. Se você quiser saber mais sobre, é só você ir também na bio. As vagas elas estão fechadas por hora, mas tem um link para a lista de espera, para quando a gente abrir novamente as vagas, você receber um aviso em primeira mão, tá? Deixa eu ver aqui. Será que Fale.
quero fazer esse comentário aqui, né? Existe uma diferença de opiniões quando a gente fala em prescrever o uso de probióticos concomitante, né? Ao mesmo tempo que o uso do antibiótico. Como muitas vezes o antibiótico gera diarreia, muitas vezes pode ser que financeiramente e estrategicamente a prescrição seja logo após terminar o ciclo do antibiótico. Tudo bem também, tá? Não tem problema. Mas se você puder tomar junto, não tem problema nenhum, mas vai continuar tomando por mais um tempo. Então, pensando aí em estratégia, principalmente paciente que faz muita diarreia, não estaria aproveitando esse probiótico, tá? Seria mais por isso, não por nenhum outro problema, tá? Eu também já fiz essa pergunta algumas vezes para especialistas, né? E foi essa resposta, e é uma resposta que me atende bastante, tá? No fim das contas, quando existe a possibilidade financeira, eu acabo prescrevendo junto, sim, já auxilia, né? Então, se eu pego o paciente que já está utilizando antibiótico, eu não sou prescritora de antibiótico, sou farmacêutica. Se eu pego o paciente que já está utilizando antibiótico, eu recomendo já o início da probiótico terapia, tá? Claro que depende muito do paciente. Se o paciente come tudo errado e a gente ainda não vai começar probiótico, também vamos esperar. Tudo é estratégia, gente. A estratégia você só vai descobrir como que você faz ou quando que você faz se você entender a situação, saber as suas possibilidades e escutar o seu paciente. Porque a resposta da estratégia, do como que você vai fazer, tá lá. Em quem que ele é, como que ele age, o que que acontece. Né? Então, é pelo paciente. É isso. Tá, e aí, ainda com relação aos probióticos e tal, eu lembro de você ter comentado também de prescrições até que vinham quando você trabalhava na farmácia e tal, que você via lá, sei lá, 3 bilhões, 4 bilhões. E aí, então, isso caracteriza quase que uma subdose, né? Talvez num corpo lá de 80 quilos, 90 quilos, ele prescreve tão pouquinho que aí acaba que nem funciona. E também, você tinha comentado sobre pool de probióticos, que também o pessoal prescreve. Então, só dá uma comentadinha sobre isso aí pra gente, Fran. Legal, então tá. Então, quando a gente está prescrevendo para um adulto ou para um idoso, a combinação, né, de cepas, a variação de cepas, mas pensando em quantidade de prescrição, a gente sobe de 10 para 20 para 30 bilhões, tá? Então, raramente eu vou trabalhar em 4 bilhões, 5 bilhões, é muito pouco, tá? Então, 20 é um número legal, 30 para um idoso é legal, certo? Eu vou trabalhar em milhões quando eu vou trabalhar com um recém-nascido e com criança abaixo de 2 anos. Milhões, né? Depois eu já vou trabalhar tudo com bilhões e geralmente 10 é pouco, já indo para o 20 para ser legal. E essa questão que o Renan falou do pool é um negócio que surpreende bastante. Tanto na questão probiótico quanto na questão enzimática, tá? Prescrição de enzimas. Vários prescritores escrevendo assim no receituário: pool de probióticos. Quais probióticos? Que dose? Quem é o paciente? Como é o Bristol? Que condiciona essa consulta? Fala nada, né? Então, não é por aí. Não é por aí. Fran, não sei prescrever probiótico e quero aprender. Tá, tu vai precisar começar a estudar a modulação intestinal, né? Você vai precisar começar a estudar isso. Quero prescrever um probiótico para um paciente que já está assim, utilizando antibiótico, blá, 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 tem uma boa alimentação e nananana, e não sei por onde prescrever e vou prescrever hoje. Aí você tem o IBS Care 8 como teu step. Só que você não vai conseguir dar continuidade nesse tratamento, já te aviso. O que é o IBS Care 8? É um pool de probióticos mais equilibrado, pensando aí em começar a tratar uma desbiose. Inespecífico, por quê? Que é a mesma fórmula para todo mundo. Vai te levar a um diferencial? Você vai saber conduzir a continuidade desse tratamento? Provavelmente não, tá? É um começo aí. Mas aí, enquanto você está prescrevendo isso, você corre para as nossas aulas para estudar. Aqui, né, gente, é um formato bate-papo, como o Renan falou, não tá na didática, não tá te explicando passo a passo. Em aula eu explico passo a passo, inclusive tem um formulário muito interessante de saúde intestinal, que aí você vai editar e personalizar conforme
as características e necessidades de cada paciente, né? Olha, Vanessa, credo, Vanessa, eu não tô mais atuando em farmácia para saber disso, mas não me deixa triste, Vanessa. Ela falou que tá cada dia mais comum a prescrição como pool. Quer ser péssimo, entendeu? Isso aí demonstra que o profissional que prescreveu isso não faz ideia do que ele tá fazendo. Não faz ideia. Pool de aminoácido, pool de enzima, pool de probiótico. Parou. Eu recuso esse tipo de prescrição. Se você é paciente, tá aqui assistindo essa live, recebeu uma receita escrito pool, não manda nem fazer, tá? Aí as farmácias começam a fazer um negócio assim para poupar tempo. Não é por maldade, mas é porque não é responsabilidade da farmácia descobrir quais cepas vão ser prescritas. Aí ela cria lá, esse aqui vai ser nosso pool de probiótico. Cara, nem o prescritor, nem o paciente sabe o que tá usando. Nem a dose que tá usando, tá? Pool de magnésio, besteira também, gente, né? Só que é besteira em outro sentido daí. Pool de probiótico, de aminoácido e de enzima, você não escolheu as enzimas, você não escolheu a quantidade, você não escolheu as cepas, você não escolheu quais são os aminoácidos. Esse é o problema, essa é a besteira. O pool de magnésio, eu já penso assim, gente, você quer prescrever o quê? Magnésio? Então prescreve magnésio, não precisa prescrever 3, 4, 5 magnésio. Entendeu? Quero estrategicamente prescrever 2 tipos de magnésio, porque vou prescrever um pouco do treonato, pensando em atravessar a barreira hematocefálica, e um pouco do bisglicinato, pensando em ser, né, um magnésio que está ali tendo um bom custo-benefício. Pode? Pode, não tem problema. Agora, vir me dizer que pool de magnésio é melhor do que magnésio? Não, magnésio é magnésio. Você precisa saber do elementar quanto que você está prescrevendo, né? Às vezes eu falo com um pouco de raiva sobre isso, né, Renan? Porque é tantas vezes que entra esse tipo de questão e vira uma dúvida coletiva. Só que é uma dúvida coletiva porque vocês não vão achar um livro, um material, falando isso para você. Você precisa escutar de alguém que dá aula sobre esse tipo de coisa. Se você quer prescrever magnésio, prescreva magnésio. Ponto. Né? Claro, quanto melhor for o quelador desse magnésio, melhor a absorção dele, a questão do atravessar ou não barreira hematocefálica, isso você pode levar em consideração. Mas no mais é isso, é qual a quantidade de elementar, né? E voltando no assunto pool, quando eu falo pool, né, eu não estou escolhendo qualitativamente e nem quantitativamente o que meu paciente vai usar. Poxa, eu perdi uma super oportunidade. Se eu prescrevo um pool de probióticos para o Renan naquela época da afta, eu não ia ter acertado que ele precisava de 4 bilhões de acidófilo, entendeu? Então, se eu estou fazendo um tratamento com paciente de pele e eu quero prescrever no mínimo, do mínimo 4 bilhões de Johnsone, num pool pode ser que a farmácia lá não coloque Johnsone. Se eu estou trabalhando com um paciente que está fazendo tratamento de cândida, de doenças e síndromes íntimas femininas, e eu não coloco, sei lá, depende, né? Daí vai ter um monte de coisa, um casei, não coloco. Eu não sei o que o paciente está tratando, entendeu? Então eu preciso ter essa questão mais específica. Por exemplo, um gástri para pacientes com muita questão de gases, estufamento abdominal, na ingestão de lactose, né? O quanto que eu posso ajudar esse paciente. Então, esse tipo de conhecimento, eu só vou conseguir te passar, claro, específico e com tempo e com a didática necessária em aula. E eu não estou aqui desdenhando de quem não sabe. Eu estou aqui chamando a atenção de gente que não está estudando, está prescrevendo com dúvida, certo? E prescrevendo mal. Aí o que vai acontecer se você prescrever mal, prescrever com dúvida, prescrever subdose, prescrever pool? O paciente vai falar: probiótico para mim não funciona. Eita, gente, aí tá feita a cagada, entendeu? Porque funciona se feito certo, com estratégia e com consciência na prescrição, tá? Então é bem importante que a gente cuide de um tipo de um manejo específico de saúde tão legal que é a modulação intestinal, para a gente não trazer, não levar para o paciente essa percepção de que para ele isso não funciona, né? E responsabilizar ele sempre sobre a ação do. E aí, o que você está consumindo? Quanto de água você está tomando? Eu estou tomando bastante.
Tá, então tá bom. Então agora você vai escolher uma garrafinha, você vai descobrir quanto que tem de capacidade em ml dessa garrafinha e vamos descobrir realmente quanto que você toma de água por dia? Aí o paciente percebe que, sei lá, não chegou a 600 ml. E aí não é bastante, entendeu? Então a gente precisa saber conduzir a estratégia, responsabilizar o paciente pelo que ele consome, como ele consome e fazer a prescrição, né? Então, com consciência. E a gente só vai conseguir fazer essa prescrição com consciência estudando quais são as possibilidades da probiótico terapia, quais são as possibilidades que eu tenho para tratar esse paciente, né? E aí a gente cai de novo naquela de, pô, tem tanta, mas tanta gente que está fazendo isso, prescreve pool e prescreve com dúvida, e não sabe o que tá fazendo, que você se diferenciar, basta você saber um pouco. Assim, você estuda um pouco, você já vai ser, já vai saber muito mais do que a maioria. Então, não está difícil hoje em dia. É só você saber aonde você pesquisar, saber aonde você aprender, né? Deixa eu ver, tem mais alguma dúvida aqui para já encaminhando para o fim dessa live? Ô, Renan, eu quero falar uma coisa. Hoje a Fale. gente eu como? Procura verificado. De acordo verificado, gente. Então, é muito legal tá com esse momento, né? Viver esse momento no nosso Instagram e agradecer aí que, tipo, mesmo sendo uma live do meio-dia, que todo mundo reclama que a gente resolve fazer live nesse horário, a gente tá com 50 profissionais aí ativos, assistindo com a gente, conversando com a gente, discutindo com a gente e colocando suas opiniões, tá? Então, é muito legal que vocês participem, que vocês estejam aqui formando esse conhecimento com a gente, essa troca com a gente, porque a gente acredita que o nosso propósito, né, o nosso projeto é entregar saúde personalizada para o maior número de pessoas do Brasil. E que a gente acredita que só vai conseguir fazer isso através de vocês, ou seja, unindo com profissionais que também acreditam na saúde personalizada, né? Seja você médico, nutri, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, físio, esteta, não importa para mim a tua formação, importa que você pensa em trabalhar com saúde personalizada e que você estuda e se desenvolve para saber fazer a escolha de uma dose, para saber ter raciocínio crítico e clínico em cima de uma prescrição. Então, esse Instagram é sobre isso, né? E a gente agradece muito a troca com vocês. Então, obrigada por vocês acreditarem nesse projeto junto com a gente. Lembrando que a live fica gravada sempre, então o canal ela fica tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, então depois lá vocês até vem 2x e tal, já tem até acho que a live 6 ou 7 lá, tem que ver, mas todas as lives vão ser postadas no YouTube e link está na bio e também está na bio o link para se inscrever na lista de espera da comunidade Prescritores de Sucesso. É isso. Mais algum recadinho, Fran? Não, é isso. Só vou complementar aqui que a Fran Gomes Físio perguntou se a gente pode dar uma aula sobre Probilac e contar para vocês que essa aula já está lá, tanto para quem é da mentoria e para quem é da comunidade, chegará em breve uma aula atualizada sobre os temas. Na comunidade a gente vai liberando as aulas aos poucos, gradativamente, né? Então, em breve estará lá a live de probióticos. Mas quem tiver dúvida de probiótico e for aluno da comunidade, mesmo antes da aula ser liberada, sabe que pode utilizar o nosso canal de comunicação, né? Que tem todo o fórum de dúvidas separados por tópicos. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês precisarem para serem ajudados e apoiados na sua conduta clínica lá, beleza? Então a gente está sempre cuidando de vocês por lá. É isso. Deixa eu falar um negócio muito importante. Último recado. Hoje à noite, às 20 tem mais uma live, tá? Verdade, né? Sobre a Cuspo Pharma. Isso, tem uma live sobre como aproveitar estrategicamente a feira da Consulfarma. Então, se você é profissional da saúde que nunca foi numa Consulfarma, a Consulfarma tem uma feira gratuita incrível que acontece anualmente. E hoje à noite, eu e o Lucas Portilho vamos explicar para vocês como que você faz para tirar proveito de participar dessa feira. E também para quem já foi em outras edições e feiras e ficou naquela sensação, tá, mas exatamente o que eu vou fazer e como que eu vou fazer para aproveitar ao máximo esse evento, né? Como que eu faço network? O que eu pergunto nos stands? Em quais stands eu vou? Então, se você quiser
uma dica bem legal de como fazer tudo isso. Hoje à noite, eu e o Lucas, às 20 horas, vamos bater esse papo. Eu falei, eu tava pensando que eu ia aparecer com esse cabelo aqui, cabelo curtinho, à noite, mas eu só vou conseguir cortar o cabelo amanhã. Então vocês vão me ver igual, sim. Eu queria fazer o efeito. Tô assim, que apareço, com o cabelo bem arrumado. É isso, galera. Consulfarma tá chegando. Nós estamos a exatos 10 dias do evento, tá? Então, quem ainda não tá preparado e quem vai de longe, o evento é lá em São Paulo. Quem vai de longe para a Consulfarma sabe que pode mandar o comprovante do deslocamento, né? Tipo, da passagem aérea ou passagem de ônibus, que a própria Consulfarma te dá um desconto para você estar com eles. Olha que legal. Isso sim que é incentivo ao estudo, tá? E aí é aquela velha hashtag nossa, estuda que a sorte vem. Beleza? E assim, ó, detalhe, né? O Consulfarma vai ter overdose de fracasso, porque a Fran vai dar 17 horas de aula na Consulfarma esse ano. Pô, Vai ser uma maratona. gratuitas, hein? Para quem não quiser investir financeiramente em curso, tem 3 horas de aula gratuitas comigo dentro do stand da Purifarma, tá? É isso. A moça perguntou onde tem essa feira. Em Vai ser São lá Paulo, no AMB, né? aí assim, ó, Farma 2023, que você vai encontrar tudo. Ou clica ali nos fixados que estão no meu feed, você já vai encontrar também os meus cursos. Os meus 3 cursos oficiais. Gente, muito obrigado. Quinta-feira, meio-dia, estaremos aqui de novo com outro tema, a gente vai definir ainda. E a gente vai avisar vocês aqui no Instagram mesmo. Beijo para vocês. Até. Hoje tem enquete de unha também. Até.